dia a todos. Então, vamos aqui para nossa monitoria da aula 7, transistor bipolar de junção como chave. O professor solicitou aí, que eu fizesse um dos exercícios do relatório com vocês e a gente vai estar montando aqui, quer dizer, na verdade já montei, vou estar explicando para vocês como fazer o exercício 4, que é o mais difícil, o mais complicado, com mais coisas. Eu achei que seria bom para estar ensinando aqui para vocês. É o seguinte, primeiramente o que a gente tem que fazer sempre é analisar o nosso circuito aqui. De que consiste o nosso circuito? 3 transistores conectados entre si, de forma que a gente tenha um pulso quadrado na entrada, de 0 a 5 volts, para funcionar com a lógica TTL, que lógica TTL é justamente a lógica transistor-transistor, que ela permite apenas 2 estados. Ou o circuito está desligado, ou a tensão lógica é baixa e está em 0 volts, ou ela está em tensão alta e tem 5 volts. Então aqui a gente tem o nosso pulso quadrado. Em seguida temos um resistor na base do primeiro transistor, que está levando para cá. E o emissor comum, aqui dá para perceber que o emissor de todos está aterrado, todos os emissores são comuns. E uma tensão de alimentação no coletor de cada um, com os resistores nos coletores. E a grande sacada do circuito é que a tensão de saída do primeiro vai ser a tensão de entrada do segundo e do terceiro. Além disso, como o nome do relatório diz, a gente quer que os transistores funcionem como chave. O que isso significa? Se a gente vir aqui no resumo que eu preparei para vocês da última aula, a gente consegue ver aqui as características do nosso BJT. Se descer aqui nessa tabelinha do meu caderno, vocês vão conseguir perceber que operação de chave para o transistor bipolar de junção, ela funciona na região de corte e na região de saturação. O que significa? A gente tem que polarizar o nosso circuito, a gente tem que escolher os valores desses resistores aqui de tal forma que o circuito opere apenas na saturação e apenas na região de corte. Ele não pode operar na região ativa direta. Porque o que acontece? Quando a chave estiver desligada, o transistor tem que estar na região de corte, tem que estar dando um nível lógico 0. Quando a chave for acionada, for ligada, ele tem que estar dando um nível lógico alto, que seria 5 volts, pela lógica TTL. No nosso caso aqui, ele vai estar sendo um pouquinho abaixo de 5 volts, porque tem um resistor aqui na base, a gente não pode alimentar direto. Mas vocês vão ver que vai dar a lógica 0 ou a lógica alta. Chegando aqui para o nosso circuito, eu sei que parece ter bastante coisa aqui, mas vamos lá de passo a passo que dá para entender. Nada mais que eu fiz aqui é montar o nosso circuito, que estava aqui no esquemático, de tal forma. A gente vem aqui em componentes, e primeiramente eu comecei com os transistores, que são o coração do nosso circuito, E daí eu vim aqui em componentes não lineares e selecionei o transistor NPN, que é esse com a setinha para baixo. É o que é pra gente usar nesse exercício aqui. Coloquei um transistor, 2 transistores, 3 transistores. Em seguida, eu vim aqui inserir terra e eu aterrei o emissor de todos eles. Dá pra ver aqui, todos eles aterrados. Para realizar as conexões do fio, é só vir aqui nesse botãozinho aqui do fio aqui em cima, que o Qux cria o fio, se vocês estiverem com dúvida aí. E daí é isso, eu conectei o terra com o fio ali no emissor deles. Depois disso, eu coloquei os resistores de polarização. Para selecionar os resistores, a gente vem aqui em componentes agrupados e é esse bloquinho aqui do resistor. E para editar as propriedades, para editar o valor da resistência, você tem que clicar 2 vezes e dele aparece aqui para você selecionar. 50 ohms, pode botar o valor que você quiser, ele vem com o padrão 50. Eu coloquei 1 kg e 1 kg para o coletor de cada um e 22 kg para o emissor de cada um. E daí a gente tem que vir aqui e colocar 1 K ohm. Só que esse K, ele não pode ser maiúsculo como eu digitei aqui. Ele tem que ser um K minúsculo para o Qux poder reconhecer. Aí você coloca 1 K ohm e vem aplicar OK. Isso já dá para ver aqui no cantinho da tela que ele está com a resistência de 1 kΩ. Bom, então eu coloquei o de 1 kg no coletor de cada um, liguei com
com o fiozinho e coloquei de 22K na base de cada um para realizar a polarização correta, certo? Em seguida, eu coloquei aqui a nossa fonte de pulso quadrada, que vai ser o seguinte: você vem aqui em fontes e vem aqui em Rectangle Voltage, eu acho que está escrito ali, eu não consigo ler o nome completo. E daí a gente coloca aqui a mesma coisa, 2 cliques e troca aqui para 5 volts, aplicar OK. E daí eu coloquei ela bem aqui na entrada do primeiro transistor, certo? Depois disso, ficou faltando apenas a nossa tensão VCC, que é a alimentação contínua que vem aqui em cima. A gente vem aqui em fontes de tensão contínua, que é essa primeira aqui. 2 cliques, 5 volts, aplicar OK. E daí eu conectei ela aqui em cima e joguei ela nos coletores de cada um com um fio. Você pode ver aqui, ó, que o fio ele vai ligar para cá e daí também para cá, desse terceiro transistor. Até aqui tudo certo. Bom, o exercício pede para a gente traçar as curvas de entrada e de saída das tensões de cada transistor, 1, 2 e 3, e também a curva de saída pela tensão de entrada no modo XY. O que isso significa? No item 1 de cada um, a gente quer saber elas em função do tempo. A gente vai fazer uma simulação transiente, né? Que é uma simulação que varre o tempo. A gente escolhe um tempo de começo e um tempo de final. E a simulação percorre esse tempo que a gente quer. Para o modo XY, ele não quer os dois em função do tempo. Ele quer a saída em função da entrada. Então o nosso eixo Y vai ser a saída e o nosso eixo X é a função de entrada. Então vamos lá para o QX para eu ensinar para vocês como faz isso. Primeiramente, para saber as tensões de entrada e de saída em função do tempo, a gente faz o seguinte. Se você vir aqui no nó de entrada do transistor, como está indicado aqui, ó, mais ou menos V1, mais ou menos VI1 é igual a VI3, você consegue dar 2 cliques nele e escolher o nome que você quer. E aí você coloca o nome que você quer medir. E aqui basicamente o QX permite que você meça a tensão nodal nesse nó direto, sem ter que colocar uma ponteira e ficar mais feio o circuito. Eu acho bom utilizar isso para as tensões de entrada. Já que para a tensão de saída, por que eu não coloquei diretamente aqui no nó, dando 2 cliques igual na entrada? Porque quando a gente colocar a tensão aqui, ela vai medir desse ponto, quando der 2 cliques, para medir a tensão nodal, vai medir desse ponto com relação ao terra. E nesse caso não tem problema, daria a mesma coisa, porque a gente tem um emissor comum, um emissor aterrado. Então o que a gente vai pegar aqui é justamente com relação ao terra, porque não tem nada aqui. Porém, caso tivesse um resistor aqui, entre esse pontinho da ponteira e o pontinho do terra aqui, a gente já obteria tensões diferentes, porque se eu colocasse só o nó, ele mediria desse nó aqui, passando mais a tensão em cima do resistor até chegar no terra. E na verdade o que a gente quer é a tensão só de saída, como está indicado aqui, ó, a tensão aqui na perninha de cima e na perninha de baixo. Então se tivesse um resistor aqui, por exemplo, ele já daria diferente do que a gente quer achar. Outra coisa que é interessante de notar aqui, como eu havia comentado, é que a tensão de saída no primeiro vai ser a tensão de alimentação do segundo e do terceiro, a tensão de entrada no caso. E as duas tensões vão ser iguais, porque elas são medidas no mesmo nó. Então veja bem, o que isso quer dizer? O nosso circuito vai receber um pulso de entrada, vai chavear esse pulso de entrada no primeiro transistor, e a saída chaveada vai ser a mesma entrada, tanto do segundo como a do terceiro. E por isso a gente consegue saber que as duas tensões de entrada são iguais, assim como está no relatório, porque elas estão justamente compartilhando o mesmo nó, a mesma tensão nodal. E daí, analogamente, eu coloquei as ponteiras aqui, para medir a saída do segundo e a saída do terceiro. Para a gente poder simular a saída e a entrada em função do tempo, a gente vem aqui, simulações, simulação transiente. Primeiramente eu altero o número de pontos, para a gente conseguir ter uma resolução melhor na simulação, e eu coloquei 5 milissegundos. E daí eu dei aplicar, ok. E daí ficou igual ali em cima. Após isso, para simular o item 1, a gente já pode clicar aqui na engrenagemzinha e ele vai abrir. Bom,
A hora que abrir não vai estar com esses gráficos aqui, tá bom? Vai aparecer um espaço em branco. Eu só fiz para testar para vocês, garantir que estava tudo dando certo. A gente vem aqui para aparecer o gráfico em cartesiano e seleciona o que a gente quer, que é o VI1, tensão de entrada no primeiro, e VO1, tensão de saída no primeiro. Aplicar, ok. E vai aparecer aqui no nosso gráfico. Dessa forma, a gente consegue perceber a operação de chaveamento do nosso circuito. Quando a entrada está em 5, o nosso transistor vai chavear ele com a tensão de saída igual a 0. E quando a entrada daí cair, o nosso transistor vai chavear ele para o nível lógico alto, que vai ser aproximadamente aqui 4,5 por causa do nosso resistor. E é esse o comportamento esperado que tinha que dar. Tem que ver aqui a transição abrupta do nível lógico baixo para o nível lógico alto alternadamente. Agora, para o item 2 aqui, que é o modo XY, a saída em função da entrada. A gente faz o seguinte. Vem aqui nesse símbolo de equação do QX, coloca a equação aqui, no esquemático mesmo. 2 cliques e a gente vai selecionar a expressão da equação que a gente quer, porque a gente usa uma função para conseguir plotar um em função do outro. Daí a gente coloca aqui y1, que é o do primeiro transistor, e aqui embaixo a gente coloca a expressão que a gente quer. Para o modo XY, a gente vai usar a expressão plot vs, e daí a gente coloca o que a gente quer no eixo Y, que é o VO1.VT, vírgula, o que a gente quer no eixo X, que é o VI1.VT. Dessa forma a gente aplica aqui e vai estar escrevendo a nossa equação. Fiz a mesma coisa para o 2 e para o 3, depois eu vou mostrar para vocês. Primeiramente vamos focar aqui no 1. Depois que a gente colocar essa equação, clica na engrenagemzinha de novo e vai abrir ali onde a gente estava. Aí a gente vem, cria outro gráfico para o modo XY, cartesiano, e a gente vai selecionar a expressão que a gente quer, que a gente criou, né? Que é justamente o Y1, o modo XY do primeiro transistor. Ok? E aqui a gente consegue perceber nesse gráfico justamente o chaveamento ocorrendo em função do tempo. Percebe-se que, justamente quando a tensão de saída é aproximadamente 4,5, seu nível lógico alto, chaveado, a nossa tensão de entrada vai ser 0, certo? Alto e baixo. E daí, justamente quando a nossa tensão de saída atinge um valor mínimo, o seu valor lógico baixo, a tensão de entrada, se eu ampliar aqui, isso, vai valer 5, como está aqui. E daí em seguida eu só repeti o mesmo processo para os transistores 2 e 3. Coloquei aqui o nó que eu havia nomeado como VI2 e VI3, porque é o mesmo nó, e as ponteiras. Coloquei as equações do modo XY. Simulação transiente continua igual, porque a gente continua usando a mesma fonte de entrada ali. E agora eu vou mostrar para vocês o gráfico deles. 2 cliques, a gente apaga os gráficos da primeira etapa e vem aqui VO2 e VI2 e VI3, que é o mesmo, né? E aqui para perceber o seguinte, a tensão de entrada que a gente tem, o VI2 e VI3, é justamente a tensão de saída que tinha sido chaveada do primeiro transistor, como a gente consegue perceber aqui na conexão do esquemático. Então você consegue perceber que ao invés dela estar dando o pico no 5, igual estava dando aqui no pulso da fonte de entrada, ela dá o pico aqui no 4,5, o que permite que quando a gente for chavear nosso sinal com o transistor 2, ele volte a dar um nível lógico de 5, um nível lógico um pouco mais alto aqui, quando o seu nível lógico estiver alto. Justamente aqui dá para perceber essa alimentação de entrada do transistor 2 como sendo a saída do transistor 1. E aqui para o modo XY, a gente seleciona Y2 e vem aqui, certo? Aqui a gente consegue perceber quando a tensão de saída vale 5, a tensão de entrada vale 0,
e quando a tensão de entrada vale, que tá dando um pouquinho a mais que 4,5, né? Quando a tensão de entrada vale um pouquinho a mais que 4,5, aqui nesse ponto, a tensão de saída vale 0, certo? Para o transistor 3, a gente vai fazer a mesma coisa. A entrada é a mesma e só vamos mudar aqui a saída. Novamente, opa, peraí que os dois ficaram em vermelho, vai confundir aqui. Para mudar a cor, só dá 2 cliques ali na cor e daí você escolhe a cor que você quer, dá um aplicar aqui, ok. Aqui a gente consegue ver a tensão de entrada do transistor 3 é igual à tensão de entrada do transistor 2 e é justamente a tensão de saída do primeiro transistor. Então ele tem um pico aqui em torno de 4,5, ok? E daí a nossa tensão de saída sendo chaveada alternadamente com a tensão de entrada, dando em 5 volts, que era o valor original da fonte, certo? E aqui o modo XY, a gente vai perceber analogamente ao Y2, que ele vai ficar assim. Quando a nossa tensão de saída é 5, a nossa tensão de entrada é 0. E quando a nossa tensão de entrada é um pouco maior que 4,5, a nossa tensão de saída vai ser 0. E fica aqui, alternando e chaveando. Uma hora ele liga, outra hora ele desliga. Portanto, deu para perceber que o funcionamento do nosso circuito com a lógica TTL é essa. A gente aplica um pulso retangular, um sinal digital aqui na entrada, ou de 0 ou de 5 volts, que vai alternando. A nossa saída, pela lógica TTL, a gente vai obter que quando a chave está aberta, o circuito não vai ser chaveado e vai estar dando 0 volts. E quando a chave está fechada, quando o circuito está chaveado, está conduzindo, a gente vai obter uma saída de 5 volts. Assim que funciona, pulsos abruptos, ou liga ou desliga. E é isso para a monitoria de hoje. É isso que eu quis fazer aqui com vocês, o exercício 4. É o maior que tem pra gente montar, pra gente fazer, mas que ele permite que a gente evidencie perfeitamente como funcionam a lógica digital, a lógica TTL, que é, por exemplo, a lógica de alimentação do Arduino, o pino do Arduino. Ele provém 5 volts para todos os componentes que você quiser construir no seu circuito, e é uma lógica de alimentação muito comum e muito utilizada, principalmente na eletrônica digital, né? E com isso a gente consegue perceber em escala menor, na escala analógica, como que a gente constrói os componentes para operarem justamente com essa lógica de alimentação. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham aprendido a realizar a montagem no QX. Qualquer dúvida pode mandar lá no nosso grupo, pode estar perguntando que eu respondo para vocês. E é isso. Um bom dia, uma boa semana, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aí, para todo mundo. E até a próxima.